Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula de nosso curso. Hoje nós trataremos de números primos, múltiplos divisores, MMC e MDC com materiais concretos. Nossos referenciais teóricos seguem sendo aqueles que nós estudamos na primeira semana. Vamos usar o construtivismo, o conceito de aprendizagem significativa, que para relembrar, dizemos que a aprendizagem é significativa quando ela se dá na presença de disposição do aprendiz e de materiais significativos. E o que são materiais significativos? Um material é significativo quando o aluno possui conhecimentos prévios aos quais ele pode relacionar o novo material, o novo conteúdo que está sendo ensinado. Nosso outro referencial teórico é a teoria de registros de representação semiótica. Segundo essa teoria, para que haja compreensão dos objetos matemáticos, compreensão matemática, é necessário que nós trabalhemos com pelo menos 2 registros de representação. Além disso, esses registros eles têm que ser trabalhados de maneira articulada. É necessário que o aluno compreenda o que acontece em um dos registros quando você faz alterações no outro registro. A gente tem que, então, trabalhar os diferentes registros sempre de maneira articulada. Como nós já fizemos anteriormente, nossos registros serão material concreto e registro escrito. Nessa aula nós veremos múltiplos e divisores, números primos, fatoração em primos, MMC e MDC. Essa aula também abordará alguns materiais que foram desenvolvidos em módulos instrucionais dentro do projeto PIBID, sobre o qual eu já falei anteriormente nas aulas sobre operações básicas. Começamos seguindo o trabalho desenvolvido no módulo instrucional Números Primos e Fatoração com a escala Cuisenaire, o qual foi produzido por mim juntamente com a Jéssica Rama e a Marcela Cândido, que eram também bolsistas licenciandas no projeto. Esse material se encontra no site www.matematicaconvida.uf.br. Vamos começar vendo o que é a escala Cuisenaire. Essa escala é um material composto por barrinhas de tamanhos e cores diferentes. A barrinha menor, na verdade, é um cubinho branco que vai representar a unidade, o número 1. A barrinha seguinte tem o dobro do comprimento dessa barrinha branca, é vermelha, ela representa o número 2, depois tem a barrinha verde, que tem o triplo do comprimento da barrinha branca, e representa o 3, e assim por diante. Cada barrinha tem uma cor diferente e representa um número diferente. Essa quantidade necessária aqui, na verdade, é a quantidade que nós consideramos necessária para o trabalho desenvolvido nesse módulo instrucional. Não é a quantidade que vem num kit de barrinhas, quando você compra numa papelaria. É que nós damos a opção ao professor de produzir o material com materiais reciclados ou com materiais de baixo custo, e para ele saber então qual quantidade ele deve produzir de cada cor para montar os kits para os alunos, nós sugerimos aqui essas quantidades. A primeira etapa do trabalho é a manipulação do material. O aluno deve manusear livremente o material e, em seguida, nós devemos propor que ele faça comparação entre as barrinhas. Tente ordenar as barrinhas por tamanhos e, então, ele vai preencher uma tabela na ficha de acompanhamento. Essas fichas de acompanhamento, elas são dadas dentro do módulo instrucional no site Matemática Convida. Eu vou mostrar para vocês. Mas você pode também criar sua própria ficha de acompanhamento. Essa etapa da atividade deve levar os alunos a perceberem que os tamanhos das barras podem ser associados aos números de 1 a 10. Nosso objetivo é que eles percebam que tem barrinha ali para representar o 1, o 2, o 3 até o 10. Aqui está essa primeira atividade da ficha de acompanhamento, onde o aluno vai anotar qual cor representa cada número. Essas fichas de acompanhamento, elas são feitas em Word, então você também pode adaptar para a sua turma, como você achar melhor. É importante que cada aluno receba uma ficha dessas e nós recomendamos que o material também seja distribuído um kit para cada 1 ou 2 alunos. É bom que eles trabalhem em duplas, ou cada um com seu kit, ou um kit por dupla.
Nosso próximo passo é observar e conceituar múltiplos e divisores. Nós devemos orientar os alunos a pegarem uma barrinha de cada cor e tentar reproduzir o comprimento da barrinha selecionada com outras barrinhas, utilizando apenas uma outra cor. Por exemplo, aqui a barrinha verde escuro representa o 6. O aluno conseguirá reproduzir o comprimento dela usando duas barrinhas verde claro, que representam 3, ou 3 barrinhas vermelhas, que correspondem ao número 2. Lá na sua ficha de acompanhamento, ele tem uma lista dos números de 2 a 20. Nós vamos começar trabalhando com os números de 2 a 10 e vamos pedir para que os alunos representem ao lado do número uma multiplicação que corresponda à substituição que eles fizeram, isto é, as barrinhas que eles usaram para reproduzir o mesmo comprimento. Por exemplo, aqui a barrinha de 6 pode ser reproduzida com 2 barrinhas de 3 ou com 3 barrinhas de 2. Então, ele pode anotar aqui 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. Ele deve fazer isso com todas as outras cores. Nós devemos orientar para que eles tentem fazer essa atividade sem utilizar as barrinhas brancas e só utilizem as barrinhas brancas quando for imprescindível. Por exemplo, para cobrir a barrinha de 5, ou seja, para reproduzir o tamanho da barrinha 5, ele não vai conseguir fazer com outra cor que não seja branca. E ele vai ter que representar aqui, então, 5 vezes 1, 5 barrinhas que correspondem a 1. Após realizar essa atividade para todas as barrinhas, desde a barrinha que representa o 2 até a barrinha que representa o 10, nós orientaremos os alunos para que eles montem com as barrinhas os números que vão de 11 até 20. Como que eles farão isso? Colocando ao lado de uma barrinha de 10, uma barrinha que representa o 1, ou o 2, ou o 3, e assim eles fazem o 11, o 12, o 13 e assim por diante, até o 20, que será representado por 2 barrinhas de 10. E mais uma vez, pediremos que eles tentem reproduzir o mesmo comprimento, utilizando barrinhas de apenas uma cor e tentando, sempre que possível, evitar as barrinhas brancas. Aqui nós temos a barrinha de 10, justaposta à barrinha de 2, formando 12. E você pode reproduzir este tamanho com 2 barrinhas verdes que correspondem ao 6. Também poderia ter usado 3 barrinhas que correspondem ao 4 ou 4 barrinhas que correspondem ao 3. Ou ainda 6 barrinhas vermelhas, lembrando que cada barrinha vermelha corresponde ao 2. Novamente, após esta etapa, ele deve registrar lá na ficha de acompanhamento dele, ao lado do 11, do 12, do 13, do 14, as multiplicações que representam a quantidade de barrinhas e a cor das barrinhas que eles usaram para reproduzir o comprimento que eles estavam buscando. A partir dessa atividade, nós poderemos conceituar, então, os múltiplos e os divisores. Essa conceituação será feita através de exemplos. Nós vamos explicar que o 2 é divisor de 6 e o 3 também é divisor de 6, porque tanto a barrinha de 2 quanto a barrinha de 3, como a gente vê aqui, podem ser usadas para montar o comprimento do 6, e que, por outro lado, nós vamos dizer que o 6 é múltiplo de 2 e de 3. Observem que, nesse momento, nós não estamos dando uma definição formal de múltiplo e divisor. Isso nós vamos fazer mais tarde. Nesse momento, nós estamos conceituando de maneira informal. Devemos usar vários exemplos, devemos questionar os alunos. Quais divisores nós encontramos para o 8? 9 é múltiplo de quê? Através desses questionamentos, nós vamos observar se eles entenderam ou não o que são múltiplos e divisores. Depois nós vamos voltar na ficha de acompanhamento e realizar mais alguns exercícios. Vamos dar uma olhada nesses exercícios. Aqui está o espaço da ficha de acompanhamento, onde eles registram as multiplicações equivalentes àquelas barrinhas que eles usaram para reproduzir os comprimentos das outras barrinhas. Esse exercício 3 traz as questões relacionadas a múltiplos e divisores. Nós devemos repetir outros exemplos e exercícios até estarmos seguros de que os alunos compreenderam o que são múltiplos e divisores. Depois disso, nós podemos passar à parte de identificação de números primos.
devemos perguntar aos alunos quais barrinhas não puderam ter seu tamanho reproduzido sem o uso das barrinhas brancas. Aqui, por exemplo, essa barrinha amarela representa o 5. Se o aluno tentar usar a barrinha que representa o 2, ele vai ver que não serve, ou fica muito curto ou fica muito longo. Se tentar usar a barrinha que representa o 3, também não serve. A mesma coisa acontece, uma barrinha é pouco e duas barrinhas já ultrapassa. Então ele vai marcar aqui, circulando, a gente orienta para que eles circulem os números que correspondem às barrinhas que não podem ser reproduzidas, senão através da barrinha branca. Isso vai ocorrer com o 2, o 3, o 5, o 7. Claro que corresponde aos números que não têm outros divisores além do 1 ou dele mesmo. Vamos pedir para que eles façam a mesma coisa com os números de 11 a 20. Eles vão circular todos aqueles que só puderam ter seu tamanho reproduzido através da barrinha branca, da barrinha que representa o 1. E a partir disso, nós vamos definir números primos. Dizemos que um número natural é chamado de primo quando é maior que 1 e só possui como divisores 1 e ele mesmo. Essa é a definição que nós passamos para os alunos, tá? Nós exemplificamos mostrando aqui que esses números que eles circularam são números primos. Essa representação através desse círculo, ela não é gratuita, ela não é à toa. Mais para frente nós usaremos botões circulares para representar os números primos, formando como que blocos de construção para os outros números através dos primos. A definição mais usual de números primos é essa daqui, ela é mais simples. Um número natural é primo quando possui exatamente dois divisores. 1 e ele mesmo, claro, mas isso está subentendido. Por que nós não usamos essa definição mais simples com os alunos e sim essa daqui, que é um pouco mais extensa? Porque nesta daqui não tem nada subentendido, está tudo muito claro. Os dois divisores, únicos divisores que ele tem que possuir para ser primo é o 1 e ele mesmo. Se ele tiver qualquer outro divisor, ele já não é número primo. Bom, uma vez que nós estejamos seguros de que nossos alunos entenderam o que são os números primos, o que são múltiplos e o que são divisores, nós passaremos à próxima etapa. Queremos que eles compreendam a existência da decomposição de números naturais em fatores primos, ou seja, que qualquer número natural que não for primo pode ser decomposto como um produto de números primos. Para isso, nós utilizaremos uma abordagem investigativa empírica. O que significa isso? Significa que eles vão investigar alguns exemplos, alguns casos, e a partir desses casos eles devem construir essa compreensão. É uma compreensão empírica. Vamos então observar os números de 2 a 20 na ficha de exercícios e circular na decomposição de cada um dos números os primos. Então, aqui na ficha onde nós já havíamos circulado os números que são primos, nós vamos agora olhar para os fatores que foram usados aqui na decomposição dos números e vamos ver quais deles são primos. Circulamos aqui o 2, 3, o 2, aqui 8, 2 vezes 4. Nós circulamos o 2, que é primo, e não circulamos o 4. E está faltando circular o 7. Vamos circular o 7. Pronto, está circulado o 7 agora também. Então, todos os primos aqui que nós usamos na decomposição dos números de 2 a 10 foram circulados. E nós faremos a mesma coisa com os outros números de 11 a 20. Os alunos devem fazer essa atividade de circular os primos que foram usados na decomposição. E o que nós vamos perguntar a eles, então, é se esses números que não foram circulados, como por exemplo o 4, não poderiam ser substituídos por um produto de primos. Ele poderia observar aqui mesmo, olha, que 4 é 2 vezes 2. Então, ele poderia trocar esse 4 por 2 vezes 2. Aqui, vamos buscar formas de representar cada número que não for primo usando apenas fatores primos. 24 é 4 vezes 6. Nós podemos representar 4 como 2 vezes 2 e 6 como 2 vezes 3. E aqui, então, nós temos uma decomposição do 24 somente com fatores primos. É claro que isso não demonstra que existe decomposição em fatores primos para todo número natural não primo. Contudo, para os alunos do ensino fundamental e do ensino médio, normalmente essa observação empírica
é suficiente para que eles se convençam, consigam compreender que todos os números naturais podem ser decompostos em fatores primos. É claro que nós, como professores, precisamos conhecer uma demonstração rigorosa desse fato. Esse fato está associado ao teorema fundamental da aritmética. O que diz o teorema fundamental da aritmética? Todos os números naturais maiores que 1 ou são primos ou podem ser decompostos como produto de números primos de forma única. Isso é o teorema fundamental da aritmética. Nós vamos aqui então ver uma demonstração da existência da decomposição. Não vamos provar aqui a unicidade, mas vamos provar pelo menos a existência da decomposição em fatores primos, que é um resultado importante. Todo professor de matemática deveria conhecer essa demonstração. Como se prova a existência da fatoração? A gente faz uma prova por contradição. É uma prova bem simplesinha e bem bonitinha. A gente começa supondo que existe algum número natural que não é primo e não admite fatoração em primos. Nosso objetivo é chegar a uma contradição a partir dessa hipótese. Então, se existir algum número natural que não é primo e não admite fatoração em primos, eu posso escolher como K o menor número natural com essas características. Então, K, além de não ser primo e não admitir fatoração em primos, ele é o menor número com essas características. Bom, se K não é primo, então K tem algum divisor natural que não é 1 nem K. Porque se ele só tivesse como divisores naturais 1 e K, ele seria primo. Então vamos chamar de A esse divisor. Significa que para algum B, K é igual a A vezes B. É claro que, como A não é 1 e nem é K, A é um número que está entre 1 e K, B também deve estar entre 1 e K, ou seja, tanto A quanto B são menores do que K. Mas K era o menor natural que não era primo e não podia ser decomposto em primos. Logo, tanto A quanto B, cada um deles ou é primo ou deve ter uma decomposição em primos. Então, eu posso escrever que A é o produto de A1 até AM e B é o produto de B1 até Bn, onde cada AI desses aqui é primo e cada BJ desses aqui também é primo. Observe que quando eu digo que M e N são naturais maiores ou iguais a 1, eu estou dando conta também do caso em que o próprio A é primo. Nesse caso, A vai ser igual a só o A1, né? Mas agora eu posso usar o A e o B, a decomposição do A e do B, para escrever o K. K é igual a A vezes B, então K é o produto de A1 até AM, vezes o produto de B1 até Bn. Mas isso aqui vai me dar uma decomposição em primos para o K, contradizendo a hipótese de que K não podia ser fatorado em primos. Logo, todo número natural maior que 1, que não é primo, pode ser fatorado em números primos. Essa aqui é uma demonstração rigorosa da existência da decomposição em fatores primos para os números naturais que não são primos. Claro que nós não esperamos que os alunos no ensino fundamental ou no ensino médio consigam assimilar essa demonstração. Eu não recomendo que ela seja utilizada com esses alunos, a menos que você esteja trabalhando com um grupo que realmente tem um interesse particular pela matemática. Aí sim, você pode e deve ensinar a demonstração. Mas, no geral, na média, o ideal é trabalhar com os alunos através daquela investigação empírica, tá? Mas é importante que vocês, como professores, conheçam essa demonstração. Bom, nosso próximo passo é apresentar aos alunos o algoritmo da fatoração, né? Através do trabalho que foi feito até aqui, eles puderam empiricamente observar que todo número tem uma forma de ser fatorado em primos. Agora a gente vai dar um método, um algoritmo para eles fazerem essa fatoração. Para esse trabalho, nós vamos recorrer também àquela ficha onde os alunos circularam todos os números primos de 2 até 20. Então, escrevemos aqui o 84, que vai ser o exemplo que nós usaremos para ensinar a fatoração, e colocamos um traço vertical aqui ao lado dele. Perguntamos aos alunos qual é o primeiro número primo que ele marcou na ficha, ele circulou. O aluno deve dizer que é 2. Então, nós questionamos, 2 é divisor de 84?
A resposta é sim. 84 divididos por 2 dá 42, então nós colocamos aqui ao lado, desse lado à direita da barra, nós colocamos o 2. E o resultado da divisão fica aqui embaixo do 84, 42. Agora nós questionamos, e 42 ainda é divisível por 2? A resposta novamente é sim. O resultado dá 21. Mais uma vez, 21 é divisível por 2? Não, não é. Então, nós vamos lá na ficha procurar qual é o próximo primo circulado. Esse próximo primo é 3. 21 é divisível por 3 e o resultado da divisão é 7. 7 ainda é divisível por 3? Não, não é. Passamos para o próximo primo, que é o 5. 7 é divisível por 5? Também não. O próximo primo, circulado na lista, é o próprio 7. 7 é divisível por 7 e o resultado da divisão é 1. Recorrendo aos primos circulados lá na ficha de acompanhamento, o aluno deve conseguir realizar esse procedimento de fatoração. Após apresentar o algoritmo, nós propomos exercícios para que os alunos possam fazer a fixação do conteúdo ensinado e, uma vez que eles tenham compreendido bem a fatoração, nós poderemos trabalhar com os conceitos de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, MMC e MDC. Aqui nós, mais uma vez, vamos apresentar o trabalho desenvolvido dentro do PIBID, novamente por mim, pela Jéssica Rama e pela Marcela Cândido. Todo esse material se encontra no www.matematicaconvida.uf.br, inclusive o molde aqui para imprimir o tabuleirinho que a gente vai usar. Nós vamos usar material concreto aqui. Então, vamos ver como fazemos o trabalho de MMC e MDC depois que o aluno já entendeu múltiplos, divisores, números primos e a fatoração. Nossa próxima etapa é usar a fatoração para encontrar múltiplos e divisores de um número, ensinar como os alunos podem fazer isso. Então aqui nós começamos com o 24 fatorado, os alunos já sabem fatorar, 24 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E o que nós queremos observar junto com os alunos é que qualquer número que for composto pelo produto de alguns desses primos aqui vai ser um divisor do 24. Por exemplo, juntando 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 8 é divisor de 24. Juntando 2 vezes 2 vezes 3 dá 12, que é divisor de 24. 2 vezes 2 dá 4, que é divisor de 24. 2 vezes 3 dá 6, que é divisor de 24. O próprio 3 também é divisor de 24. E, claro, o 2 em si é um divisor de 24. Então, eu posso obter todos os divisores de 24 observando quais são as diferentes maneiras que eu tenho de combinar esses primos aqui que nos dão a fatoração do 24. A ideia que vocês devem observar é que nós estamos querendo transformar os primos circulados em blocos de construção para os outros números. Na verdade, quando formos trabalhar com material concreto, vamos usar botõezinhos redondos com o número impresso em cima do botão, exatamente para representar esses bloquinhos de construção. A ideia desse material concreto é dar concretude aos números primos na forma desses botõezinhos. E então, permitir que os números primos se tornem os blocos de construção de todos os números naturais. Aqui um outro exemplo, o 30. O 30 é decomposto como 2 vezes 3 vezes 5. Qualquer número que eu consiga montar utilizando alguns desses círculos aqui, o 2 e o 3, ou o 3 e o 5, ou o 2 e o 5, qualquer um deles vai ser um divisor do 30. Por exemplo, se eu usar 2 e 5, eu tenho 10 aqui. Em verde aqui, 2 vezes 5 dá 10. 10 é divisor de 30. Então, essa parte do trabalho tem como objetivo levar o aluno a entender que um número é divisor do outro quando os seus fatores primos também estão contidos na fatoração do número maior. E, ao mesmo tempo, é claro, um número então é múltiplo do outro quando, dentre seus fatores primos, esse número maior contém todos os fatores que são necessários para compor o número menor. É com base nessa ideia que nós trabalharemos o conceito de MMC e o conceito de MDC. Então, próximo passo, exercícios.
Aqui na ficha de exercício, ficha de acompanhamento sobre MMC, tem uma parte inicial que é de observação de múltiplos na tabuada, porque no módulo instrucional original tem essa parte de observar múltiplos através da tabuada, mas eu estou apresentando para vocês já passando direto à observação de múltiplos através da fatoração. Então aqui, o aluno deve fatorar em primos cada um desses números, ele já sabe fazer a fatoração, e a partir daí ele vai responder se o 4 é múltiplo de 2, ele deve dizer que sim, porque o 2 está aqui na fatoração. Se o 36 é múltiplo de 18, como que ele vai responder? Ele tem que observar se aqui na fatoração do 33, com as pecinhas que eu tenho aqui, com os números primos que eu tenho aqui, se eu consigo obter o 18. Ele deve dizer que sim, e aqui. Depois, então, pede para pintar de verde os primos que formam o 18 na fatoração do 36. Aí ele vai ter que pintar aqui o 2, o 3 e outro 3, né? Então, depois desse exercício número 2, tem aqui o exercício 3, que também trabalha com a mesma ideia. Já é apresentado um número fatorado, aqui um número bem grande, 6.120. Aqui está a fatoração de 6.120. E a partir daí, a gente pergunta aos alunos. 6.120 é múltiplo de 3? Sim, porque tem um 3 aqui. É múltiplo de 15? O aluno deve concluir que sim, porque 3 vezes 5 aqui dá 15. De 11 ou de 7? Não, porque não tem nem 11 nem 7, que são primos aqui na fatoração do 6.120. Então, esses são os exercícios que nós devemos realizar com os alunos para que eles possam trabalhar o conceito de múltiplo através da fatoração. Temos exercícios também para trabalhar o conceito de divisor. Aqui, para a parte de divisores, você tem lá no outro módulo instrucional a ficha de acompanhamento. Então, aqui o aluno deve fazer a fatoração de cada um desses números e a partir daí deve listar quais são os seus divisores. Para fazer essa lista, ele vai ter que fazer todas as combinações aqui desses fatores primos que compõem cada número. Depois, no segundo exercício, ele deve associar a coluna da esquerda à coluna da direita quando esse da esquerda tiver como divisor o número da direita. Então, por exemplo, ele vai associar aqui o 14 ao 2 e ao 7, o 22 ao 2 e ao 11 e assim por diante, e vai depois responder essas perguntas aqui. Qual número da coluna da direita é um divisor de 14, de 22, enfim, você tem perguntas aqui para trabalhar esse conceito de divisor através da fatoração. E mais uma vez aqui um número grande fatorado, e ele vai responder se cada um desses números aqui é ou não divisor desse 2.700, observando a fatoração do 2.700. Vamos voltar. A partir dos exercícios, nós devemos verificar se os alunos compreenderam bem esse conceito de encontrar múltiplos e divisores olhando a fatoração do número. Só quando nós tenhamos certeza de que eles compreenderam bem essa parte é que nós poderemos passar para a parte de MMC e MDC, porque nós vamos nos apoiar fortemente nessa ideia de que um número é múltiplo do outro quando, na decomposição do primeiro número em primos, você encontra todos os primos necessários para compor o número menor. E, analogamente, um número menor é divisor de um número maior quando todos os fatores primos deste número menor também são encontrados na decomposição em primos do número maior. Bom, para a nossa próxima etapa, nós vamos usar o kit MMC e MDC, que é composto por um tabuleiro, que você pode imprimir lá no site do PIBID, com esse formato aqui. E fichinhas, as fichinhas redondas são botões em cima dos quais nós colamos números primos. E as fichinhas retangulares são os números que vão ser decompostos. Nós tentaremos decompor. O objetivo do material é dar concretude à fatoração, transformando os números primos em blocos de construção para a montagem dos outros números. Então, nosso próximo passo é definir e trabalhar o conceito de mínimo múltiplo comum. Nós vamos usar o tabuleiro. Vamos começar com um exemplo. Pedimos aos alunos que coloquem uma fichinha retangular do 12 e uma fichinha retangular com o 15 aqui no tabuleiro.
e que façam a fatoração e nas casas redondas coloquem os botões, né, que correspondem à fatoração do 12. Aqui 2 vezes 2 vezes 3 dá 12. E a fatoração do 15, 3 vezes 5 dá 15. Para um número ser múltiplo de 12, ele deve conter em sua fatoração todos os primos que constituem 12. Então, todos os múltiplos de 12 devem ter na sua fatoração 2 vezes 2 vezes 3. Para um número ser múltiplo de 15, ele também deve conter em sua fatoração todos os primos que constituem 15. Então, deve ter 3 vezes 5. Então, nós perguntamos aos alunos o que é necessário que um número tenha para que ele seja múltiplo tanto do 12 quanto do 15. Estamos supondo que eles já entenderam o trabalho que foi feito até aqui, caracterizando os múltiplos a partir da fatoração em primos. Então, o aluno deve responder que ele precisa ter, para ser múltiplo do 12 e do 15, o número precisa ter 2 vezes 2 vezes 3 e também precisa ter 3 vezes 5. Para um número ser múltiplo de 12 e de 15 ao mesmo tempo, ele deve conter em sua fatoração todos os primos que constituem o 12 e o 15. O MMC será o menor número que satisfaz a essa condição. Então, eu tenho que colocar 2 vezes 2 vezes 3, que é o que eu preciso para o 12, e eu tenho que ter também 3 vezes 5, que é o que eu preciso para o 15. O número que eu obtenho aqui é 60. Ele é múltiplo tanto do 12 quanto do 15. Podem surgir questionamentos como, mas por que eu não repito o 3 duas vezes, já que o 3 está tanto no 12 quanto no 15? E a resposta deve ser, se você repetir o 3 duas vezes, você também vai obter um múltiplo de 12 e de 15, mas vai ser um múltiplo maior do que o 60. O menor múltiplo de 12 e de 15 é o 60, porque é o número que eu obtenho usando a menor quantidade possível de primos aqui, e que a partir do qual eu posso compor tanto o 12, aqui está o 12, quanto o 15, aqui está o 15. A gente deve repetir esse tipo de exercício com os alunos várias vezes, até ter certeza de que ele entendeu o conceito de mínimo múltiplo comum e também a forma como nós podemos encontrar o mínimo múltiplo comum a partir da decomposição dos números em primos. Se você for olhar lá nas fichas de acompanhamento, você tem uma série de exercícios propostos que os alunos devem realizar usando o tabuleiro e as fichas, de maneira que eles encontrem o MMC através desse material concreto, pensando sempre nos primos como bloquinhos de construção. Uma vez que eles tenham compreendido bem essa etapa, a gente pode passar para a próxima etapa, que é articular o algoritmo da fatoração simultânea com esse método que a gente acabou de ver, que usa o material concreto. Na prática, no dia a dia, ele não vai ter o material concreto à mão, então a gente quer que eles aprendam a utilizar o algoritmo da fatoração simultânea. Vamos começar aqui com esse mesmo exemplo. Bom, nós vamos montar então o algoritmo para fatoração simultânea, colocando 12 ao lado 15, a barra vertical. E aí vamos observar aqui quais são os primos que compõem o 12 e o 15. Nós temos aqui o primo 2. Então, a gente coloca o 2 aqui, 2 divide 12, está aqui, a gente obtém 6. 2 não divide 15, então a gente mantém 15 aqui. Cada vez que ele faz no tabuleiro uma decomposição, ele vai registrar lá na folha de atividades anotando. Então, lá naquela folha ele vai riscar o 2 da decomposição do 12, simbolizando que esse 2 já está presente aqui na nossa fatoração simultânea. O próximo primo que a gente encontra aqui é o 2, novamente, aqui na fatoração do 12, olhando sempre do menor para o maior. Então, nós vamos colocar aqui o 2. Esse 2 divide o 6 e dá 3, e o 15 não é divisível por 2, nós repetimos o 15 e riscamos aqui o 2. Já usamos esses dois fatores primos. O próximo primo que nós temos é o 3. O 3 está tanto aqui na fatoração do 12 quanto na do 15. Então, eu vou colocar aqui o 3 e vou observar que o 3 divide o 3 aqui dando 1 e divide o 15 dando 5. E eu posso riscar ao mesmo tempo o 3 daqui e o 3 daqui. Eu já dividi tanto o 3 quanto o 15 aqui. Esse 3 que vai aparecer aqui já é suficiente para dar conta tanto do fator primo do 15 quanto do fator do 12. O próximo primo que eu tenho é o 5. Eu risco 5, coloco 5 aqui. 1 não é divisível por 5, continua sendo 1, mas o 5 é divisível por 5, dá 1.
Agora, o que eu obtive aqui, à direita da barra, é exatamente o mesmo conjunto de primos que eu tenho aqui embaixo no meu material concreto ou registrado na minha ficha de exercícios. Para obter o mínimo múltiplo comum, basta eu multiplicar, então, esses primos aqui. Novamente, vocês vão ter uma ficha de exercícios para trabalhar essa parte de fatoração simultânea. O aluno deve realizar o trabalho obtendo o MMC tanto pelo material concreto, pelas fichinhas, usando os primos como blocos de construção, e depois, a partir daqui, montando o algoritmo de fatoração simultânea, e assim nós estaremos propiciando a aprendizagem significativa do conceito de mínimo múltiplo comum e do método para obtê-lo. Nosso próximo passo é trabalhar com o MDC. O trabalho é bem similar ao que nós acabamos de fazer. Então, começamos com um exemplo. Colocamos o retângulo de 180 e o retângulo de 140 no tabuleiro. E o aluno deve fatorar e colocar os botõezinhos que correspondem à fatoração do 180 e do 140. Aí nós lembramos que para um número ser divisor de 180, os fatores primos deste número devem ser parte desses fatores primos aqui que tem no 180. Se no meu número eu tiver o fator primo 11, por exemplo, ele não vai ser um divisor de 180, porque 11 não é um fator primo do 180. Agora, se no meu número os fatores primos forem, por exemplo, 2, 3 e 3, aí sim esse número é um divisor de 180, porque os fatores primos desse número estão contidos no conjunto dos fatores primos de 180. Esse conceito foi trabalhado já anteriormente. A mesma coisa para o 140. Para ser divisor do 140, os fatores primos do número devem estar contidos nesses fatores primos do 140. Então, a pergunta que a gente faz para o aluno é: qual é o maior número que a gente consegue obter garantindo que os fatores primos deste número são parte tanto da decomposição do 140 quanto do 180? Ele vai ter que encontrar fichinhas para colocar aqui, garantindo que essas fichas são parte tanto da decomposição do 140 quanto do 180. Mas tem que colocar o máximo possível de fichas, porque nós queremos um maior divisor comum. Para um número ser divisor do 180 e do 140, os fatores primos devem ser parte dos fatores do 180 e do 140. E o MDC é o maior número que é divisor de 180 e 140. Qual é esse número? Eu posso repetir o 2 duas vezes, porque tanto no 140 quanto no 180 o 2 aparece duas vezes. Não posso botar o 3 nenhuma vez, porque não tem 3 na fatoração do 140. Posso colocar o 5, que está aqui tanto no 140 quanto no 180. E não posso colocar o 7, que não está na fatoração do 180. Então, eu fico com 2 vezes 2 vezes 5, que dá 20. Esse é o maior divisor que eu vou ter ao mesmo tempo para o 180 e para o 140. É o maior divisor comum entre 180 e 140. Esse não é o método que a escola costuma usar para ensinar MDC. Normalmente, na escola se ensina o MDC pelo algoritmo de Euclides, que vocês até encontram também no material didático de vocês, no caderno didático. No caderno didático, esse algoritmo de Euclides está associado a um método geométrico para MDC. O problema é que o algoritmo de Euclides, assim como o método geométrico para MDC, que aparece lá, eles não são compreensíveis de maneira simples, ou seja, você não consegue dar significado para esses métodos ao ensinar para o aluno, nesse nível, no nível do ensino básico. Você precisa de um pouco mais de álgebra para que o aluno possa entender. Para um aluno mais avançado, um aluno com um interesse especial por matemática, no ensino médio você conseguiria fazer a demonstração que garante o funcionamento do algoritmo de Euclides, tá? E também daquele método geométrico. Mas na prática, para os alunos do ensino básico em geral, aqueles métodos, o método de Euclides e aquele algoritmo geométrico para MDC não tem significado. É puramente um método decorado. Por isso, eu não recomendo que vocês ensinem MDC através desse tipo de procedimento. O que eu recomendo é que vocês ensinem aos alunos a encontrar o MDC a partir da fatoração em números primos. Porque esse método daqui
o aluno pode compreender que ele está encontrando um maior número que é divisor ao mesmo tempo dos dois números aqui dados, porque você ensinou o que é ser divisor através da fatoração em primos. Bom, mas o aluno vai precisar sempre usar o material concreto? Não. Ele depois vai conseguir fazer isso fatorando direto no papel, sem uso do material concreto, tá? Novamente, você tem exercícios lá no módulo instrucional. Você tem bastante exercícios, uma ficha de acompanhamento para que o aluno pratique, e você deve repetir com ele até que você tenha certeza de que ele conseguiu entender o que está sendo feito. Isso era o que eu queria ver com vocês por hoje. Bons estudos, boa semana e até a próxima!